O universo nasceu de uma explosão, o Big Bang. De uma fração de segundo, o nada se transformou em tudo. Estrelas nasceram, morreram, e em seus últimos suspiros forjaram os elementos que um dia formariam oceanos, montanhas e... vida. Avançamos bilhões de anos. O planeta Terra pulsa, selvagem e quente. Florestas cobrem continentes, mares fervilham com criaturas titânicas, e a América do Sul começa a se separar do antigo supercontinente Gondwana. É nesse novo pedaço de mundo, isolado e exuberante, que uma fera desperta. Um predador tão colossal que faria qualquer animal moderno parecer um brinquedo. O som de seus passos fazia a terra vibrar, e seu rugido, se é que podemos chamá-lo assim, ecoava como trovão. Nasce o Giganotosaurus caroline, o lagarto gigante do sul, um caçador que desafiou a própria natureza, um monstro que se ergueu no trono da Patagônia há 99 milhões de anos. Mas quem foi esse titã? O que o tornou tão formidável? E por que, apesar de sua força, ele desapareceu sem deixar rastros? Essa é a história do rei esquecido dos carnívoros. Hoje a Patagônia é fria, árida e silenciosa. Mas no Cretáceo Médio, ela era um Éden pré-histórico, uma terra úmida, repleta de florestas de coníferas, rios caudalosos e pântanos cheios de vida. O ar era denso e quente, insetos gigantes zumbiam. E por entre a vegetação, criaturas imensas se moviam como montanhas vivas. Os argentinosauros, os maiores herbívoros que já existiram, caminhavam lentamente em bandos, arrancando folhas das copas das árvores com pescoços do tamanho de guindastes. Eles eram a base da cadeia alimentar e o banquete dos caçadores supremos. E ninguém dominava essa terra como o Giganotosaurus. Com 13 a 14 metros de comprimento e até 8 toneladas, ele era o ápice predatório da América do Sul. Cada músculo, cada osso, cada dente era uma obra de engenharia evolutiva. Diferente do seu rival do norte, o Tyrannosaurus Rex, o giga não esmagava ossos, ele cortava. Seus dentes longos e serrilhados funcionavam como lâminas de açougueiro, capazes de rasgar a carne e abrir feridas letais em segundos. Sua estratégia era brutal e precisa: ferir, seguir a presa e esperar o sangue fazer o resto. A morte aqui não vinha com um golpe, ela vinha com paciência. O Giganotosaurus era o equilíbrio entre velocidade e força. Suas pernas longas e musculosas permitiam movimentos rápidos, e seu centro de gravidade o tornava surpreendentemente ágil. Estudos indicam que ele poderia atingir 50 km por hora, impressionante para um animal de seu tamanho. Seu crânio, com 1,6 metro de comprimento, era um arsenal. Os ossos do focinho eram reforçados, mas leves, permitindo uma mordida firme sem sacrificar velocidade. Diferente do T-Rex, que usava força bruta, o giga confiava em ataques sucessivos, talhando a carne até incapacitar a vítima. Seus olhos, posicionados lateralmente, davam uma visão panorâmica, ideal para detectar presas em movimento. Mas talvez sua arma mais letal fosse o olfato. Um sistema olfativo desenvolvido capaz de sentir o cheiro de sangue ou carniça a quilômetros de distância. O Giganotosaurus era uma fusão entre instinto e precisão. Um assassino que dominava o próprio território como se fosse uma extensão de seu corpo. Durante milhões de anos, os ossos desse monstro dormiram sob o solo árido da Patagônia, esquecidos pelo tempo, até que, em 1993, um homem comum, Rubén Caroline, tropeçou, literalmente, em um fragmento de osso que mudaria a paleontologia para sempre.
A equipe de escavação revelou algo impressionante: vértebras, costelas e parte do crânio de um carnívoro colossal, maior que qualquer outro encontrado na América do Sul. 2 anos depois, o nome Giganotosaurus caroline foi oficializado em homenagem ao descobridor. Essa descoberta acendeu uma chama. De repente, o reinado do T-Rex foi questionado. O rei dos dinossauros não era mais um título exclusivo. Havia outro competidor à altura vindo do sul do planeta. E o mais fascinante: os fósseis revelaram detalhes que mudariam nossa compreensão sobre a vida desses gigantes. Marcas de ossos quebrados, indícios de caçadas em grupo e até traços de interação social. O Giganotosaurus não era apenas uma máquina de matar. Era parte de um sistema complexo, um predador com instinto, estratégia e talvez até hierarquia. Imagine o cenário: um amanhecer quente, a neblina rastejando sobre o solo úmido da Patagônia. No horizonte, um grupo de andessauros se aproxima de um rio, gigantes herbívoros que caminham com passos lentos, confiantes. Mas algo os observa. Entre as sombras das árvores, o Giganotosaurus se move em silêncio. Cada passo é medido, o peso distribuído com perfeição. Ele não precisa correr, só escolher o momento certo. Com um impulso súbito, o chão treme. O giga surge rugindo, dentes à mostra, olhos fixos na presa. Um golpe, depois outro. O sangue jorra, a terra se tinge de vermelho. Ele recua, observa. A presa cambaleia e cai. Essa é a assinatura do giga. Não a força brutal de um tirano, mas a frieza de um estrategista. Um predador que sabia que a natureza recompensa quem espera. E ao contrário do que muitos imaginam, ele talvez não caçasse sozinho. Por décadas acreditou-se que grandes terópodes eram solitários. Mas as evidências contaram outra história. Na região de Plaza Winkul, paleontólogos descobriram um cemitério de giganotossauros e seus parentes, o Mapusaurus, com esqueletos de diferentes idades preservados lado a lado. O que isso significava? Coincidência? Ou a prova de que esses predadores caçavam em grupo? A hipótese mais aceita hoje sugere que eles formavam bandos cooperativos, semelhantes a alcateias primitivas. Enquanto os maiores atacavam de frente, os mais jovens cercavam as laterais, isolando as presas gigantes. Uma dança de morte coreografada pela evolução. Essa tática teria permitido ao Giganotosaurus enfrentar colossos de 70 toneladas como o Argentinosaurus, algo impossível para um caçador solitário. Era a guerra na sua forma mais pura, e de todas as armas da natureza, nenhuma é mais perigosa do que a inteligência combinada com o instinto. Mas mesmo os reis não reinam para sempre. Cerca de 93 milhões de anos atrás, o clima começou a mudar. Os mares subiram, o ambiente se fragmentou e as presas começaram a desaparecer. Os giganotossauros, incapazes de se adaptar a essa nova era, sucumbiram. Seus ossos ficaram enterrados e seu rugido se calou. Em seu lugar, novas linhagens surgiram. Os abelissaurídeos, menores, mais ágeis, e adaptados a um mundo em transformação. A era dos gigantes carnívoros chegou ao fim. Mas o legado do Giga resistiu, gravado nas pedras, nas histórias e nos sonhos de quem ousa imaginar como seria olhar nos olhos de um monstro de verdade. Hoje, milhões de anos depois, o Giganotosaurus ainda vive, não de carne e osso, mas de fascínio. Museus o recriam, artistas o pintam, filmes o revivem. Em cada fóssil exposto, há um eco de poder e mistério.
Ele nos lembra que a Terra já pertenceu a titãs, criaturas tão grandiosas que redefiniram os limites do possível. E talvez o mais surpreendente seja perceber que, mesmo extinto, o Giganotosaurus continua nos ensinando sobre nós mesmos, sobre força, adaptação e a inevitável passagem do tempo. No fim, o rei da Patagônia nunca desapareceu. Ele apenas trocou a selva pelo imaginário humano. E enquanto houver curiosidade, seu rugido continuará ecoando através da história.